Olá, o meu nome é César Pereira, eu sou Fellow e Chartered Arbitrator do Chartered Institute of Arbitrators, membro da diretoria do CIARB Brasil, e tenho a satisfação de inaugurar mais um episódio da nossa série do Momento CIARB Brasil, que é uma realização conjunta do CIARB Brasil e do canal Arbitragem, com o patrocínio de F. Bonassa Advogados. É sempre uma alegria poder participar mais uma vez desse episódio e conversando sempre com pessoas tão interessantes como a Tatiana e a Carol, que estão aqui conosco hoje. Esse episódio se destina a discutir alguns temas relacionados com a atuação da União Federal em arbitragens, e nós não poderíamos ter um conjunto mais qualificado de palestrantes e de entrevistadas aqui conosco hoje do que a Tatiana e a Carol. A Tatiana Mesquita Nunes é advogada da União, é mestre em Direito do Estado pela USP e é responsável substituta pelo NEA, que é o Núcleo Especializado em Arbitragens da Administração Federal. A Carolina Saboia é procuradora federal, é especializada em Competition Law pelo King's College de Londres e é coordenadora da ENARB, que é a equipe nacional de arbitragens, é isso? Ela vai poder nos explicar melhor. E a primeira coisa que eu gostaria mesmo de pedir para que vocês duas nos explicassem é a interação entre esses dois órgãos da administração federal. O Brasil eu diria assim, um exemplo mundial em arbitragens com a administração pública. O Brasil criou um mecanismo de arbitragem com a administração pública baseada em contratos, arbitragem comercial com a administração pública, muito sofisticado, que incorpora diversas das experiências internacionais derivadas da arbitragem de investimento. O Brasil, como todos sabem, é famoso por isso, não tem tratados de proteção de investimento com a previsão de arbitragem direta entre o investidor e o Estado brasileiro, mas oferece aos seus investidores e aos contratados da administração um regime muito robusto de arbitragem. E a União, a administração federal, tem tido um papel fundamental no desenvolvimento disso no Brasil nesses últimos 10 anos, digamos. E então, de fato uma satisfação poder contar com vocês duas hoje aqui e poder entender um pouco melhor como é que essas coisas funcionam na prática. Então, eu começo só perguntando o seguinte: a representação da União e das agências reguladoras nos procedimentos de arbitragem tem crescido e tem se sofisticado muito, isso é visível. Há alguns anos foi criado o NEA, que é o Núcleo Especializado em Arbitragem, na AGU, e agora, recentemente, foi criada a ENARB, que é, aparentemente, algo semelhante ao NEA, mas que reúne os procuradores federais, que atuam nas arbitragens das agências reguladoras. E vocês poderiam explicar, então, um pouco melhor se é isso mesmo e como é que funciona a interação entre elas? Qualquer uma de vocês, Tatiana, se você quiser começar. Então, eu vou começar. Na verdade, a Carol preparou aí também uma boa imagem para todos verem, né, essa diferenciação. Mas eu vou explicar um pouquinho, então, sobre o NEA e depois a Carol pega aí o gancho e continua aí com a ENARB. Já que o NEA foi criado antes, então vou começar. O Núcleo Especializado em Arbitragem, ele é um órgão dentro da AGU responsável justamente pela defesa da União nas arbitragens, né, em que a União é parte. Ou, no caso, como a gente vai conversar mais um pouquinho mais adiante, em que a União atue como interveniente. Então, nós somos advogados da União
que, a partir de uma realidade, como você bem colocou, César, e que a União começou a ter cláusulas em contratos e começou a realmente entrar nesse mundo arbitral, a AGU viu a necessidade de criar uma equipe especializada para esse fim. Então, o núcleo especializado em arbitragem foi criado nesse ambiente de ingresso da União nos procedimentos arbitrais. A nossa criação foi em 2018. Em 2019, ou seja, um ano depois, já se viu que precisava esse núcleo ser nacional. Inicialmente foi criado em São Paulo, para tocar uma arbitragem específica, já viu que era necessário nacionalizar, já em 2019 foi nacionalizado, e a partir de então, o NEA começou a contar com essa, né, essa necessidade de formação de equipe. Né? Nossas equipes são formadas por processo seletivo. Tá? Então, não, a escolha é feita por um processo seletivo interno na AGU, das equipes, e nesse processo seletivo, então, são selecionados os membros que vão atuar. Coincidência ou não, somos todas mulheres, César. Eu acho que porque a seleção deu certo, mas, né, os homens aí que reclamem. E a gente teve, então, no ano passado, no final, uma portaria que consolidou todos os atos do NEA, né, porque o NEA começou a ter necessidade de produzir atos normativos, então, para dispor sobre credenciamento de câmara, dispor sobre intervenção, dispor sobre questão de seleção de árbitros, critérios para indicação de árbitros e tantos outros. E agora, em 2022, nós tivemos uma portaria, que é a portaria 75 do AGU, que consolidou todos esses atos, então, que vem, então, como uma portaria para robustecer ainda mais o nosso núcleo. Uma curiosidade que o nosso núcleo, dentro da estrutura da AGU, e vocês vão ver a estrutura logo mais aí com a fala da Carol, dentro da estrutura da AGU, o nosso núcleo está dentro de 2 órgãos, na verdade, né? Ele está vinculado tanto à Consultoria Geral quanto à Procuradoria Geral da União. Tá? Então, ele tem uma dupla vinculação. E essa dupla vinculação ela tem uma razão, porque a Consultoria Geral é a nossa interface com os ministérios, que é onde as cláusulas são produzidas. A Procuradoria-Geral é a nossa interface com o contencioso judicial, que se a gente precisar fazer uma defesa numa anulatória, é lá que a gente vai atuar. Tá? E só para fechar minha fala e passar para a Carol, dizer que a gente faz mais defesa em anulatória do que a gente entra para anulatória, viu? Então, só fazendo colocando esse detalhe, porque muitas vezes, né, no início falava, se a administração pública não quer arbitragem. Nós queremos sim, sempre que foi consensuada nesse sentido, e realmente são pouquíssimas as anulatórias que a gente precisou ingressar. Carol, contigo. Obrigada. Inicialmente, eu queria agradecer o convite para participar desse momento. É um prazer estar aqui ao lado do César e da Tatiana. Voltando um pouquinho, aí pegando o gancho do que a Tatiana falou, a AGU é composta por 4 carreiras. Como ela mencionou, né, eu vou falar PGU, que é Procuradoria-Geral da União, mas que se divide também em Consultoria-Geral da União, onde os advogados da União atuam, e é no âmbito da PGU/CGU que o NEA foi criado. Além disso, tem a carreira da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que faz o assessoramento e a consultoria jurídica no âmbito do Ministério da Fazenda, e onde atuam os procuradores da Fazenda Nacional. Existe também a Procuradoria-Geral do Banco Central, que atua no Banco Central, e que conta com os procuradores do Banco Central, e existe, por fim, a Procuradoria-Geral Federal, que atua no âmbito da administração pública indireta, isso é, agências reguladoras, na medida em que agências reguladoras são autarquias de regime especial. Então, as autarquias e fundações públicas federais. No âmbito da PGF, foi criado em 2022, por meio da portaria normativa número 15 do PGF, a Equipe Nacional Especializada em Arbitragens da PGF. É composta por procuradores federais. Antes da criação da ENARB, a atuação se dava no âmbito, a atuação nas arbitragens, eu quero dizer, se dava no âmbito das procuradorias junto às agências reguladoras. Mas, como o César já falou, a atuação da administração pública vem crescendo muito no âmbito das agências reguladoras, e seguindo o exemplo do NEA, a gente percebeu a necessidade de ter uma atuação um pouco mais coordenada no âmbito do órgão central. Então, a ENARB é vinculada ao órgão central de consultoria da PGF, mas a gente não tem essa dupla vinculação, mas tem uma interlocução muito constante com o contencioso também, na medida em que os subsídios para a atuação no contencioso são sempre prestados pelas agências reguladoras. Eu acho que com isso fica fácil para entender um pouquinho essa particularidade da atuação.
Mas já ficou muito claro, Carol e Tatiana também, como é que esses órgãos se conjugam, né, e quais são as suas diferentes funções. Eu queria só fazer uma pergunta de sequência aqui, Carol. As agências reguladoras têm diferentes níveis de envolvimento em arbitragem, né? Tem agências como a NTT, a ANP, que já participam de arbitragens há muito tempo, tem outras, como a ANEEL, a Anatel, que estão começando a atuar em arbitragens agora, outras eu acho que nem têm atuação nenhuma em arbitragem até o momento. Como é que funciona isso? A ENARB tem representação das procuradorias, das agências, tem representação de todas as agências, ou como é que vocês escolhem isso? As agências pedem para participar da ENARB, se for o caso? Como é que se dá essa interação? No momento em que foi tomada a decisão da criação da equipe, naquele momento, como eu disse, as arbitragens eram tocadas no âmbito das procuradorias especializadas junto às agências reguladoras. Então, na portaria de criação da ENARB, a gente prevê que a coordenação vai ser feita pelo órgão central, eu hoje exerço essa função de coordenadora da equipe, e a indicação dos membros seria feita pelos procuradores gerais das agências reguladoras. Qual é a ideia por trás disso? Era exatamente aproveitar o know-how que já existia, não só nas arbitragens, porque, como você bem citou, a NTT e a ANP já tinham uma larga experiência de atuação, particularmente a ANP, que foi a pioneira na atuação das arbitragens por uma previsão da lei setorial, e a gente queria aproveitar esse conhecimento, não só na questão procedimental, mas também na questão regulatória, porque os colegas que estão dentro das agências reguladoras, muitas vezes já passaram pelo consultivo, ou pelo setor de matéria regulatória, e além disso tem uma relação muito próxima com a área técnica das agências reguladoras. Então, na portaria, tinha essa previsão, a indicação é feita pelo procurador-chefe, e hoje a gente tem colegas de todas as agências reguladoras que têm ou arbitragem em curso ou cláusula compromissória ou compromisso firmado. Então, eu vou dar um exemplo, a ANTAC ainda não tem nenhuma arbitragem em curso, mas existem já cláusulas e compromissos firmados, por isso a gente conta também com um representante da ANTAC dentro da composição da ENARB. Que bom, não, muito bom. É bom saber também, é bom ouvir de vocês, né, como esse tema vem sendo tratado de uma forma organizada e racional, né, com essa preocupação de compartilhamento de conhecimento dentro da administração, de uniformização de procedimentos. Isso de fato muito encorajador. Tatiana, eu queria voltar para um tema mais relacionado com a prática mesmo da arbitragem pela administração federal. A gente percebe que, em alguns casos envolvendo agências reguladoras, há pedidos de participação da União como interveniente. Você até tocou nesse ponto agora há pouco, mas não como parte. Como é que isso tem sido considerado nas arbitragens em curso? Como é que isso se desenvolve na prática? Como é que vocês veem o limite de atuação da União em sendo parte ou sendo interveniente, nesse caso em que ela pede intervenção? Obrigada, César, pela pergunta. Até uma oportunidade mesmo de esclarecer isso, porque é um instituto muito novo na arbitragem, né? Então, a aplicação do artigo 5º da Lei 9469, que é o que prevê a intervenção nas arbitragens, é algo novo e ainda em construção, tá? Então, assim, na realidade, a gente vê que há uma diferença enorme entre a união parte e a união interveniente. A união interveniente, ela tem justamente um escopo muito mais reduzido, né, em que ela busca trazer elementos úteis àquela controvérsia. E, na realidade prática, hoje a gente já tem 5 intervenções em andamento, uma que vai entrar logo em seguida. O que a gente vê na prática é que vai ter casos em que a gente tem uma participação um pouco mais ativa como interveniente, então a gente apresenta mais documentos e elementos para o processo, porque, de fato, são informações que, às vezes, estão mais fáceis da União obter do que a agência ou a outra parte, o requerente,
porque a União efetivamente teve algum envolvimento naquela questão, então a União pode prestar uma informação adicional, tá? Então, esses casos a gente tem uma participação mais ativa, em outros a gente tem uma participação, às vezes, mais de acompanhar mesmo, porque, na verdade, o Ministério entendeu que aquela arbitragem toca em uma política pública relevante, tá? Então, o grande critério por detrás dessas intervenções, embora a lei permita, em qualquer caso em que há a participação de um ente da administração indireta, é possível a intervenção da União, ou também quando a União verifica o interesse econômico, o que acontece na prática, que a gente vê, é que o Ministério realmente avalia essa questão da repercussão do que está sendo discutido lá na política pública desenvolvida pelo Ministério e quer estar lá junto, acompanhando e, eventualmente, trazendo alguma informação adicional. Tá? Um ponto interessante, no começo a gente tinha muito receio de como isso ia ser recepcionado, evidentemente, pela comunidade arbitral, que não estava acostumado com esse tema. E a nossa surpresa positiva foi que foi muito bem recepcionado. Nas arbitragens que a gente pediu para intervir, a gente não teve oposições severas das partes, foi só um arranjo de como seria essa intervenção. A gente tem construído isso a várias mãos na própria ata de missão, no próprio termo de arbitragem. Tá? A gente ainda não interviu em nenhuma que esse momento já tinha passado, então, assim, sempre teve essa oportunidade de a gente participar junto. Minto, teve uma que a gente começou como parte e depois virou interveniente, né, em que a gente teve que fazer uma adaptação, mas em que o próprio tribunal reconheceu que a gente não era parte, mas a gente pediu para ficar ali acompanhando aquela arbitragem. Mas, de fato, tem sido um trabalho muito de uma construção caso a caso. E a gente tem, claro, a nossa norma interna, né, de nossa regulamentação em relação a como isso funciona perante os ministérios, que é na própria portaria 75 que eu falei logo na minha primeira fala. E Tatiana, a respeito desse tema, aqui, né, nós temos você representando, digamos, a administração direta, a Carol responsável pela ENARB, mais vinculada às agências reguladoras, autarquias, então, mas a União tem uma infinidade de empresas estatais, de entes da administração indireta, que participam também de arbitragens e que, em tese, podem ensejar esse tipo de pedido de intervenção da União, né? Existe algum modo de vocês, do NEA, ficarem sabendo quais são essas arbitragens relevantes? Como é que funciona para vocês acompanharem isso? Existe um acompanhamento global? Você tem condições de explicar um pouco como isso funciona? Na verdade, para o caso da intervenção, a gente trabalha muito mais por provocação, tá, César? Então, assim, como o interesse de intervir tem a ver justamente com esse interesse, digamos, mais político, né? No sentido de que tem a ver com a política pública, né? Não político sob o prisma, às vezes, meio pejorativo que as pessoas dão para essa palavra, mas político no sentido de relação com a própria política pública desenvolvida pela pasta, né? Interessada. Então, normalmente, o pedido vem da própria pasta, e as pastas têm, sim, conhecimento, evidentemente, dessas arbitragens, esses conflitos que estão havendo, não só dentro da própria pasta, mas com as agências, com eventuais empresas estatais vinculadas. Então, acaba que vem por essa via esse tipo de pedido, e o NEA, obviamente, faz um crivo, né, de se aquilo se enquadra dentro das premissas que a gente colocou para a intervenção, e passando desse crivo, a gente passa a trabalhar em conjunto para definir estrategicamente qual é o momento adequado para intervir, se a arbitragem já está em andamento, se não está, como que a gente vai fazer essa intervenção, se vai ser uma intervenção mais ativa, que a gente vai precisar de mais oportunidades para se manifestar, ou realmente uma intervenção um pouco mais passiva, que a gente vai acompanhar e se manifestar só pontualmente. Então, tem toda essa discussão junto com o Ministério. Nesses casos, o Ministério é uma peça muito importante para a gente conseguir definir essa intervenção. Tá certo, obrigado pelo esclarecimento. E, Carol, voltando então para você, considerando a autonomia das agências reguladoras e a dinâmica da gestão de um contrato, é possível, em tese, que as posições da agência e da União não sejam necessariamente convergentes em todas as situações, né? Eu acho que isso deve ser... eu acho que talvez exista uma tendência de convergência, mas é perfeitamente possível que, em alguma situação, haja alguma divergência. Como é que se resolve isso? Como é que vocês lidam com situações desse tipo?
César, obrigada pela pergunta. De fato, existe a possibilidade desse conflito de interesses, vamos colocar assim, acontecer. Embora na prática isso se verifique pouco. Mas dentro da AGU a gente tem uma estrutura interna para prevenir esses conflitos. Então, primeiramente, no âmbito da consultoria, normalmente essas questões aparecem internamente, e a própria Lei 13.140 de 2015 prevê, no seu artigo 36, que no caso de conflitos envolvendo controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de direito público da administração pública federal, a AGU deverá realizar a composição extrajudicial do conflito. Isso acontece na prática. Hoje, basicamente, isso é feito dentro da estrutura da SECAF, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Federal. E, no caso, é feito um processo conciliatório mesmo, conduzido pela SECAF, e na hipótese desse processo conciliatório não resultar num acordo, no parágrafo 1º do artigo 36 da lei, tem a previsão de que caberá ao advogado-geral da União dirimir essa controvérsia jurídica. No caso das arbitragens, isso me parece um pouco improvável, na medida em que, para que seja instaurada uma arbitragem, é necessária a previsão numa cláusula compromissória ou num compromisso arbitral. E o eventual conflito de interesses já apareceria nesse momento. Então, eu acho que antes da instauração da arbitragem, já seria, por meio das estruturas internas da AGU, essa questão já seria resolvida. Mas, caso essa questão surgisse posteriormente, me parece que o natural seria pedir a suspensão do procedimento arbitral, como acontece num pedido de acordo entre as partes, né, num processo de conciliação ou de mediação entre as partes, e depois, resultando um acordo, isso seria levado para a arbitragem. Em alguns processos judiciais, isso já aconteceu. Então, também nesses casos, é feito internamente a solução, né, dessa controvérsia, e depois é levado ao judiciário para ser amoldado, dependendo dos termos do acordo ou da solução que foi pensada para o caso. Carol, só uma pergunta prática a respeito disso. Digamos que lá no processo judicial, né, que é onde isso já aconteceu, que você pode até ter uma experiência mais concreta, essa divergência é normalmente manifestada externamente, por exemplo, através de um pedido de intervenção da União, em que se apresente assim essa divergência de entendimentos, e a partir daí surge essa oportunidade de suspensão, discussão no âmbito dessa Câmara da Administração Federal, e depois o retorno ao processo lá já com uma posição alinhada da União e da agência, ou isso acontece num momento anterior? Por exemplo, a União detecta essa divergência e, de algum modo, solicita à agência que obtenha a suspensão do processo até que isso possa ser resolvido. Qual é o procedimento normal para uma situação dessa? Nos casos em que eu atuei, no contencioso em que esse conflito foi verificado, na prática, o que acontecia? Geralmente eram ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal em face de várias entidades, agências reguladoras, autarquias, fundações, mas a gente não externa esse conflito, porque existem atos normativos internos que impedem que dois entes da administração pública figurem em polos opostos de uma ação judicial. Então, quando existe a intenção de um órgão se colocar numa posição contraposta dentro do processo judicial, isso tem que ser submetido ao advogado-geral da União. Então, eu particularmente nunca vi acontecer de ter duas agências, no caso seria provavelmente uma autarquia ou uma fundação. Eu vou pensar nos casos que eu vivenciei, eram basicamente questões ambientais e indígenas contra algum interesse de uma agência reguladora, mas isso não chegou a ser externalizado no processo judicial. Era resolvido internamente, os interesses eram conformados e seguia a ação, o seu curso normal, porque realmente
não faria muito sentido 2 órgãos representados pela mesma carreira, em última instância, né? Porque poderia ser também a união em face de alguma autarquia ou de uma fundação, mas, de qualquer forma, em última instância, é todo mundo representado pela AGU. Então, existem realmente esses mecanismos internos para evitar esse conflito real. Que bom mesmo. Há muitos anos, há décadas, na verdade, eu participei de um processo judicial em que 2 órgãos da União tinham posições completamente divergentes. Mas isso foi muito antes de existir esse tipo de mecanismo formal de solução interna de conflitos, que de fato é muito mais racional e até transmite uma ideia de organização muito melhor, né, para o administrado que testemunha daí esses conflitos que não deveriam mesmo existir, deveriam ser resolvidos internamente. Só para a gente seguir, eu queria voltar a perguntar algo para você, Carol, sobre isso tem a ver com a experiência das agências mesmo, com a evolução das cláusulas de arbitragem que são utilizadas pelas agências reguladoras. Nós tivemos recentemente várias experiências interessantes, né? A ANP, há muitos anos, fez uma audiência pública para discutir o texto da sua cláusula, a ANAC já fez também algumas audiências desse tipo, a NTT produziu uma resolução sobre o tema, e agora, recentemente, essa resolução, inclusive, foi atualizada através da resolução 6009, de 2023 já. E você pode falar um pouco sobre esse processo, como funciona? Claro. Me parece natural que a efetiva utilização do Instituto leve a reflexões e eventuais aprimoramentos. A NTT, né, já que a pergunta é em específico da NTT, hoje é a agência reguladora com maior número de arbitragens, e a NTT foi pioneira na regulamentação das regras procedimentais para autocomposição e arbitragem no âmbito da agência. Isso foi feito inicialmente pela resolução ANTT 5.845 de 2019. E essa resolução é, inclusive, anterior ao decreto 10.025 de 2019, porque a resolução é de maio de 2019 e o decreto é de setembro do mesmo ano. E esse decreto, como é sabido, ele se aplica aos setores portuário, de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário. A partir da publicação desse decreto, se vislumbrou, num primeiro momento, a necessidade de alteração da resolução. Então, essa primeira atualização foi feita em fevereiro de 2022, por meio da resolução 5.960 da NTT. Naquele momento, a revisão teve 2 focos principais. O primeiro era deixar claro a publicidade dos procedimentos arbitrais no âmbito dos quais a NTT era parte, e o segundo, que era conformar as hipóteses de arbitrabilidade objetiva do rol exemplificativo previsto na resolução para aquele previsto no decreto. E, de novo, com a evolução, com a utilização, a experiência foi mostrando a necessidade de uma nova atualização. Então, nesse ano, agora em fevereiro, por meio da resolução ANTT 6.009, foi feita uma nova atualização da resolução 5.845 de 2019. E agora, o foco foi a questão do árbitro de emergência. A redação anterior da resolução restringia a competência para análise de questões de urgência e de natureza cautelar exclusivamente ao Poder Judiciário até a instituição do Tribunal Arbitral. Ou seja, qualquer medida cautelar e urgente antes da constituição do Tribunal Arbitral deveria ser requerida somente no Poder Judiciário. No entanto, a Lei de Arbitragem, a Lei 9.307 de 96, não faz essa restrição. O artigo 22A confere a possibilidade de escolha das partes para ou recorrerem ao judiciário ou se valerem do árbitro de emergência. Então, essa última revisão da resolução, só para esclarecer, trouxe a possibilidade das partes requererem as medidas cautelares e de urgência no âmbito do Poder Judiciário, mas deixa a opção também de recorrer a um árbitro de emergência.
E isso foi feito também em decorrência da análise dos próprios contratos da NTT, porque eles verificaram que muitos contratos já previam a figura do árbitro de emergência, embora a resolução não trouxesse essa possibilidade. Então, foi feita essa adequação, e não só na NTT, mas a própria evolução natural, né, decorrente da experiência, da utilização efetiva e da evolução mesmo. Isso vai se consolidando, né, a utilização da arbitragem no âmbito da administração pública federal. Então, hoje, muitos contratos já prevêem a utilização do árbitro de emergência. Eu acompanhei nas últimas rodadas da ANAC, inclusive uma evolução interessante em que o árbitro de emergência passou a ser, eu acho que na 6ª e 7ª rodadas das concessões aeroportuárias, o mecanismo obrigatório, né, eu nem entraria aqui na discussão sobre se isso é eficaz ou não, mas há uma demonstração muito clara, eu diria assim, até do entusiasmo da agência reguladora com a figura do árbitro de emergência. E vocês teriam como comentar assim, sobre o que o árbitro de emergência, a arbitragem de emergência, oferece, que, do ponto de vista da administração pública, a torna atraente como um mecanismo de solução urgente, né? Solução provisória, urgente, das questões que não podem aguardar a constituição do Tribunal Arbitral? Isso, como eu disse, é uma consequência natural das experiências que foram adquiridas. Do meu ponto de vista, a grande vantagem do árbitro de emergência é que você já leva a questão para a arbitragem. Então, desde o primeiro momento, você exclui a apreciação do Poder Judiciário. O crescimento da utilização da arbitragem no âmbito da administração pública é decorrência exatamente desse entusiasmo. A gente tem uma celeridade maior, em regra, tem uma capacidade técnica mais especializada também. Então, me pareceu um pouco natural que, a partir das experiências bem-sucedidas com a arbitragem, que isso fosse estendido também para a análise das medidas cautelares e de urgência a partir da utilização do árbitro de emergência. Não sei se a Tati tem alguma coisa para complementar em relação a isso. Eu concordo plenamente, acho que é isso mesmo, é a evolução natural, a gente vai caminhando, né? A gente começa engatinhando, daqui a pouco a gente já está de pé, e é isso, a arbitragem na administração pública vem cada vez tomando um pouco mais forma e espaço. Na minha experiência prática, a arbitragem de emergência oferece assim, algumas oportunidades de interação entre as partes e o árbitro mais amplas do que a gente normalmente vê no judiciário, né? É claro que nós podemos, né, os advogados podem despachar com o juiz, os procuradores, os advogados da União também podem despachar com o juiz, e tudo isso, isso faz parte do processo judicial, mas é quase certo que numa arbitragem de emergência, mesmo, né, dentro desse tempo curto ali, de 10, 15 dias que ela dura, vai haver, inclusive, alguma audiência em que as partes vão poder simultaneamente conversar com o julgador e apresentar os seus pontos. Então eu acho que de fato, né, faz bastante sentido que a arbitragem de emergência seja buscada quando se pretende uma análise mais aprofundada das questões. Tatiana, só para a gente concluir aqui, a gente já está chegando no nosso limite do tempo, um ponto fundamental em qualquer discussão relacionada com a administração pública, mas especialmente nessas que envolvem, como você estava dizendo, a construção de soluções, o aprimoramento, a aprendizagem e tal, como é que vocês veem a posição do TCU, Tribunal de Contas da União, em relação às arbitragens? Houve até recentemente, né, uma iniciativa do TCU de criar uma SESEX Consenso, lá, que é uma Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, que foi criada através da Instrução Normativa 91, no final de 2022. E nesse contexto da posição do TCU a respeito das arbitragens, vocês veem alguma ideia de que poderia haver uma sobreposição de atuação da SESEX Consenso com tribunais arbitrais já constituídos? Essa é uma ótima pergunta, César, para terminar.
Na verdade, o que a gente vê é que, da mesma forma que a gente está trabalhando justamente nesse processo de aprendizado, de aprimoramento, né, do instrumento da arbitragem, como eu disse, o NEC foi o primeiro, foi criado em 2018, é logo ali, né, acabou de nascer. Então, a gente estamos entendendo como que funciona a arbitragem na administração pública com a experiência prática. E nos parece que da mesma forma o TCU, né, tanto que ele vem evoluindo nos entendimentos da permissividade, né, lá atrás com uma negativa geral de utilização do instrumento, para passar para uma possibilidade, para agora, eventualmente, tentar entender melhor como funcionam essas formas consensuais. Eu acho que essa 9N é meio que uma virada de chave também no âmbito do controle, em que o controle passa a não ser só controle, mas também olhar a situação para buscar uma solução, né? Então, ela vem na linha do decreto 9.830 de 2019, que fala justamente que o controle também tem que ter uma atuação preventiva antes da sancionadora, né? E talvez o TCU, isso, né, é uma visão muito particular, mas acredito que outros colegas, como a Carol, compartilham dessa visão. O TCU participar dessa solução, entender os problemas, até ajude na avaliação que ele vai fazer das demais arbitragens, né? Ou seja, ele participar numa tentativa de consensuar um conflito, ajude que os auditores que participem lá entendam o conflito sob o prisma da administração pública, né? Ou seja, participem no momento da solução e não só depois, né? No momento posterior, que às vezes a análise vai necessariamente ser relacionada só ao que veio de documentação, e não aquele sentimento que a gente tem no momento que a gente participa da solução, né? E em relação à eventual sobreposição, eu não acho que há, viu, César, porque, primeiro que não é arbitragem, né, propriamente, ali a gente está falando de uma mediação feita no âmbito do TCU. E parece ser mais uma porta do sistema multiportas, digamos assim, tá? Então, na minha visão, é isso. Tem que ter uma solicitação específica, só algumas pessoas podem pedir, então não é tão aberto assim. Tem uma duração determinada, bastante curta até, no máximo 120 dias, ou seja, não chegou numa solução, vai seguir o caminho natural, quer ir uma arbitragem, se é o caso, quer continuar ali uma tomada de contas que esteja ocorrendo, quer resolver no judiciário, né? Então, e assim, a verdade é que a experiência vai mostrar se isso vai ser uma iniciativa de sucesso, a gente torce para que sim, né? Para que seja mais uma porta e uma porta de sucesso nesse grande aí concerto da administração pública voltado à consensualidade. Obrigado, Tatiana. Bom ouvir assim que você tem uma visão otimista a respeito desse mecanismo. De fato, vai ser uma novidade, né, na forma de atuação do controle. E, Carol, você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre esse ponto antes que nós encerrarmos? Não, eu concordo com o que a Tatiana falou. A gente tem visto ao longo do tempo um crescimento da atuação do TCU mesmo em diversas áreas, e é isso, eu vejo como ela, acho que é mais uma porta do sistema, e só que é importante frisar também que a solicitação de solução consensual, além do rol limitado de pessoas aptas a requererem, ela é facultativa, né? Então, a gente não sabe exatamente como isso vai funcionar na prática, se ela efetivamente vai vir a ser requerida pelas partes ou não. Isso só a experiência vai mostrar, mas eu também vejo com bons olhos o cuidado do TCU em relação a isso. Obrigado. E com isso nós chegamos ao final aqui desse nosso episódio do Momento CIARB Brasil. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a Tatiana Mesquita Nunes e a Carolina Saboia pela conversa que nós tivemos hoje aqui. Agradecer mais uma vez o canal Arbitragem e os nossos patrocinadores F. Bonassa Advogados pelo apoio de sempre convidar a todos para que no dia 15 de março participem aqui do nosso próximo episódio. Tá? Obrigado e até a próxima. Nós que agradecemos. Obrigada.